vontade. Eu creio que o Senhor está curando o coração de uma geração sedenta por Ele. Nós vivemos em um país muito doente, espiritualmente e emocionalmente. E isso tem tomado a nossa atenção, tomado o lugar de Deus em nossas vidas. E o que o Senhor quer é que nós possamos adorá-lo, Ele em espírito, em verdade, com todas as forças que nós temos. Nós estamos sendo roubados, saqueados. E o que nós estamos perdendo não é algo físico, mas nós estamos deixando de ter o contato com a presença genuína, com o poder, com a glória de Deus. Porque muitas das vezes as nossas necessidades estão lá nas coisas lá fora. Então que eu e você possamos nos despertar para isso. A presença do Senhor não é um convite que Ele faz para você ir lá tomar um café, não. A presença do Senhor é uma casa onde você vai fazer morada. Amém? Quero dar alguns avisos. Terça-feira nós temos células. Nós temos 7 células aqui na igreja. Nós temos aqui na Alterosa, aqui na Alterosa, aqui perto da igreja. Nós temos depois da linha, temos em Dom Bosco. Está nas redes sociais também, mas você que não faz parte de uma célula, nos procure, pode procurar eu, a pastora Natália, o pastor Washington. Nós vamos estar lá atrás direcionando você. Olha, e você que não participa ainda de uma célula, nós estamos vendo a cada dia mais o Senhor fazendo milagres, transformando vidas, reatando casamentos, tem feito grandes coisas em nossos meios. Então a célula não é um momento apenas que você dedica para estar na casa de um amigo, na casa de um irmão, não. A célula é um canal de bênçãos que pode transformar a história da sua geração. Então você que ainda não faz parte, procure uma célula. Nas redes sociais tem todos os endereços lá também. Nas quartas-feiras nós estamos com uma nova série de mensagens com o tema Proteja Seu Lar. Meu irmão, nós precisamos fazer isso aqui nos dias de hoje. Nós vemos tudo e todos atacando os nossos lares. Você quer ver uma família começar a ser destruída? É quando você vê que na casa não tem paz, que na casa não tem harmonia. E nós precisamos lutar por isso. Nós precisamos entender o nosso papel como homem, como mulher e viver isso. Então, está feito o convite. Toda quarta-feira, 8 horas. Se eu não me engano, vão ser 5 mensagens com esse tema. Então, está aí o convite para você. Você que vai contribuir, fica à vontade. O nosso Pix está ali. Lá atrás tem os envelopes. Os gasofilares estão aqui na frente. Meu irmão, olha, eu tenho visto algo e eu quero falar da minha vida. Por muito tempo eu não dizimei, não ofertei. E eu falo isso porque às vezes as contas são tantas, a gente tem que sustentar nosso lar, a gente tem que comprar comida, pagar a conta. E às vezes eu deixava para fazer a minha contribuição de amor, de alegria por último. E às vezes não sobrava. Sabe, mas eu quero te convidar a você mudar algo na sua vida. E você entender isso aqui, não que você está dando dinheiro para pastor, para a igreja. Não. Você está cumprindo algo que o Senhor colocou no seu coração. Você pode ter certeza que nós vamos começar até a mostrar aqui na igreja como que nós usamos os dízimos, as ofertas. Mas você vai ver essa igreja aqui cuidando dessa cidade. Você vai ver essa igreja aqui cuidando dos órfãos, das viúvas, dos carentes. E isso faz tudo com a contribuição que eu e você dá. Eu tenho paz no meu coração de falar que eu sou dizimista, sou ofertante. Então convido você também para fazer parte disso. Nós, para a honra e glória de Deus, temos aqui na igreja uma administração financeira
muito transparente e muito boa. Então, você que vai fazer, fica à vontade. Está ali o Pix, na nossa CNPJ, está ali o nosso aplicativo também. Lá você recebe todas as informações da igreja, toda a agenda, os cultos, as ministrações. Está disponível aí para Android e para iPhone também. Fica à vontade. Curva suas cabeças, vamos orar. Vamos pedir que o Senhor continue falando com nós, que o Senhor nos abençoe. Pai, nós te louvamos, Senhor, agradecemos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor vai fazer. Nós sabemos, ó Pai, que o Senhor é um Deus bom, e nós sabemos que o Senhor tem um tempo para tudo. Então peço, ó Pai, que o Senhor abençoe aqueles que ofertaram, dizimaram, aqueles também, ó Pai, que não trouxeram nada, que o Senhor continue abençoando, que o Senhor continue guardando, que o Senhor, ó Pai, continue falando nossos corações, use a minha vida, que toda distração que está nesse ambiente caia por terra. Nós queremos, ó Pai, aprender do Senhor, nós queremos ser igual ao Senhor. Então nos permita viver isso nessa noite, em nome de Jesus, amém. Meu irmão, você que trouxe sua Bíblia, por favor, abra lá em 2 Timóteo. Você que não tem Bíblia, lá no aplicativo da igreja, tem uma Bíblia lá totalmente grátis, então fique à vontade também, quando você chegar em casa para você baixar, para você fazer uso. 2 Timóteo 2, nós vamos ler do 1 ao 12. Mas antes da gente ler, eu quero contar um pouco do contexto histórico dessa carta. Na genealogia, correta, essa foi a última carta de Paulo. Paulo, para quem não sabe, foi um grande apóstolo, um homem que teve a vida transformada pelo Evangelho. E ele escreve essa carta para um jovem pastor, que era Timóteo. E ali ele dá alguns conselhos para Timóteo. Ali ele fala algumas coisas que Timóteo deveria fazer. E ele deixa ali algo a ser cumprido por Timóteo. Paulo sabia que naquele local onde ele estava, e ele estava preso, ele estava caminhando para a sua morte. Tanto que nós vemos depois que nesse tempo, Paulo ele realmente perdeu sua vida, ele foi decapitado, e ali ele deixou algo a ser levado, algo a ser seguido. E hoje nós vamos falar sobre isso. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a vida de Timóteo, sobre o que Paulo deixou. E nós precisamos entender que isso é um conselho para todos nós nos dias de hoje. Amém? 2 Timóteo 2, do 1 ao 12. Vou ler aqui que fica mais fácil e todos entendem a mesma versão. Diz assim: Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim, entre muitas testemunhas, ouvistes, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Tu, pois, sofre as aflições, como bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Considera o que digo, e o Senhor te dê entendimento em tudo. Lembra-te que Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, ressuscitou dentre os mortos segundo o meu evangelho. Por isso sofro trabalhos e até prisões, como um malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. Palavra fiel é esta, que se morrermos com Ele, também com Ele viveremos. Se sofremos, também com Ele reinaremos. Se o negarmos, também Ele nos negará. Meus amados, hoje eu quero trazer para vocês 4 conselhos, dentre dos tantos que Paulo dá a Timóteo,
Só que eu preciso que você entenda algo. Paulo, ele fala em uma época onde as leis eram outras, onde as pessoas eram outras, onde a tecnologia era totalmente diferente. Então, quando você for aplicar o que nós vamos falar na sua vida, você precisa entender o contexto e aquilo que você está vivendo. Eu tenho certeza que essa palavra ela vai falar desde a criança até o idoso, porque nós sabemos que a Bíblia é uma palavra vivente, e mesmo que se passem os anos, ela ainda estará lá de forma atual e atualizada. Então, a palavra que está aqui nessa noite não é para mim, não é para você, não é para o seu vizinho, não, é para a igreja de Cristo. E você precisa entender que você faz parte dessa igreja. E se nós temos que ser corrigidos é porque o Senhor quer nos levar adiante. E se Ele quer nos levar adiante é porque temos uma recompensa sobre isso. Mas, voltando ao texto, Paulo ele faz algumas alusões aqui. Ele fala sobre o exército, em outras versões, ele fala sobre um tipo de atleta e como ele deve ser. Mas por que ele fala sobre o exército? E no versículo 2 e 3 ele vai falar que se aquele que milita não obedece ao seu servo, ele não é militante. E depois ele vai falar que aquele que é atleta e vai fazer uma corrida e não faz tudo para ganhá-la, ele não pode ser um atleta. Nós precisamos entender duas coisas. Primeiro, Paulo está falando de um exército muito forte. E se a gente for pegar a questão do atleta aqui, Paulo ele sempre tratou, naquela época, as Olimpíadas como algo que ele admirava e gostava muito. Porque nas cartas ele faz sempre essa comparação de atleta, da corrida, de ganhar, de chegar ao pódio. Então naquela época já existia um tipo de Olimpíadas, né? E era no povo grego. Então Paulo ele deixa isso para nós. Mas o que nós precisamos entender? É que ele está falando assim: se você decidiu lutar, você precisa obedecer quem está acima de você, quem dá as ordens. Ou se você decidiu ser um atleta, você tem que fazer tudo para ganhar a sua corrida. Então Paulo está nos dizendo o seguinte: se você decidiu, você coloca o pé, porque senão você não decidiu nada. E é algo muito interessante, porque se nós formos trazer para nossas vidas, quantos de nós fazemos isso? Quantos de nós falamos assim, não, Jesus, eu entendi, o culto foi maravilhoso, e a partir de segunda-feira eu vou ler a Bíblia todos os dias. Só que a gente lê na segunda-feira, na terça-feira a gente lê um pouquinho menos, na quarta-feira a gente já esqueceu, na quinta-feira ainda nem se fala. Aí a gente lembra quando a gente chega na igreja, que a gente veio e não trouxe a Bíblia. E os 4 conselhos que Paulo dá para nós tenha coragem, seja fiel. Segundo, sofra pelo Evangelho, ame a Cristo acima de qualquer coisa. Terceiro, fuja dos falsos crentes e esteja com pessoas que te levem a Cristo. Quarto, permaneça na verdade de Cristo. Meu irmão, o tema dessa palavra hoje é caminho sem direção. Quem aqui já foi num caminho sem direção? Ninguém? Ninguém nunca foi para um lugar que não sabe onde estava indo? Não, eu já fui muito. Quando eu era criança, meu pai me levava para uns lugares e falava, nem sei onde que é, mas eu estou indo. Às vezes a gente vai fazer alguns serviços que eu não tenho que ir, nem sei onde que é, mas a gente chega. Mas o que eu quero dizer para vocês? Que eu e você, nós somos soldados e atletas nas nossas vidas. Eu viajei essa semana que passou para São Paulo. Eu e a pastora Natália, a gente foi fazer um curso lá. E a gente foi de carro e me deu uma profunda estranheza com a quantidade de andarilho que eu vi na beira da estrada. Tanto na hora que eu fui, quanto na hora que eu voltei. E aqueles homens passavam, e na boa parte dos casos, muito sujos, carregando uma sacola ou uma bolsa. E o meu coração falava, Senhor, muitos desses homens têm casa, têm família.
tem um local para se chamar de lar. O que esses homens estão fazendo aqui? E o Senhor falou claramente no meu coração: são homens que caminham sem direção. O que nós podemos trazer isso para a nossa fé? Se você não sabe, andarilho é um ser, alguém, um homem, uma mulher, que está sempre procurando algo, mas nunca se contenta com o que encontra. Então ele está sempre mudando de direção. E às vezes a gente passando ali no meio do nada, aqueles homens, vocês estão ali? Aqueles homens andando, eu falo assim: meu Deus do céu, eu não gosto de andar lá de casa da padaria, esses caras estão andando esse tanto, mas eles têm algo no coração, que eles precisam chegar em algum lugar, só que eles não sabem aonde. E eu cheguei em casa e estava pensando nisso. Falei: Senhor, não nos permita ser andarilhos na fé. E eu cheguei em casa, abri meu telefone, abri meu Instagram e estava passando uma reportagem de um homem que veio do Nordeste para São Paulo, andando para procurar emprego. Só que ele colocou na mente dele que seria de uma forma, que seria assim, que ele ia chegar aqui com 2, 3 meses, ele ia ficar rico, que ia ser fácil achar emprego, que São Paulo era uma cidade maravilhosa. Só que com o passar do tempo, aquele homem se decepcionou com aquilo mesmo que ele tinha criado. E é algo interessante, que passou 2 meses, aquele homem se encontrava numa situação que ele não tinha dinheiro para comer. Aí os pais dele fez uma vaquinha, juntou o dinheiro e levou ele de volta para casa. E o repórter perguntou assim: e agora, o que você acha? Aí ele falou assim: eu não saio da minha terra para mais nada, porque eu entendi que aqui é o meu lugar. Meus amados, nós precisamos entender que nós vamos chegar em algum lugar. Eu e você, nós caminhamos para algo. Eu e você, nós lutamos por algo. Eu e você guerreamos uma guerra. Mas isso tem o porquê e tem o para onde. Eu e você, nós não caminhamos apenas por caminhar. Nós não estamos vivendo uma vida apenas para viver. E Paulo nos alerta sobre algumas coisas que nós precisamos entender e viver. A vida com Cristo é uma vida maravilhosa, mas ela passa sobre uma decisão que está em nossos corações. A gente abandonar tudo para viver a vontade de Deus, ou a gente viver a nossa vontade e deixar a vontade de Deus. Nós cantamos aqui agora que nós vamos nos esvaziar para que Ele faça tudo em nós, para que o amor dEle nos conduza. Mas será que nós estamos vivendo isso nos dias de hoje? Será que eu e você, nós estamos vivendo a verdade daquilo que nós estamos cantando? Ou será que nós estamos sendo andarilhos da fé, andarilhos em um corpo que é incorruptível? Ou será que nós estamos vivendo apenas por viver, ou vindo na igreja apenas por viver, ou eu casei apenas por casar, ou seja o que for? Você foi chamado para fazer algo, e o que você foi chamado para fazer é claro, é algo definido, e muitos de nós estamos nos embolando naquilo que nós achamos, daquilo que nós queremos. E eu voltando ali, passando aqueles rapazes, a pastora Natália quietinha, e eu falo assim: Deus, eu não quero me perder nos meus próprios entendimentos. E quem ia pregar hoje era a pastora Natália. E o Senhor começou a falar algumas coisas no meu coração. E pelo incrível que pareça, a estrada não tinha buraco, a estrada estava tranquila. E eu falei: Senhor Jesus, eu quero chegar em casa rápido, vou acelerar. Aí estou vindo embora, aí o Senhor falou assim comigo: andarilho sem direção é uma coisa, mas se você não for prudente no seu caminhar, você não chega em lugar nenhum também. Na hora eu tirei o pé do acelerador e falei assim: vou encostar para tomar um café. Mas, meus irmãos, olha que algo interessante. Eu e você, nós buscamos algo em Deus, amém? Todos nós estamos aqui porque o Senhor nos ofereceu algo. Todos nós temos uma promessa de salvação para nossas vidas. E todos nós corremos essa caminhada. Tenho certeza que eu e você, nós queremos ter a nossa vida boa. Nós queremos que a nossa casa, os nossos familiares, nossos amigos sejam salvos.
Mas nós estamos correndo muitas das vezes e esquecemos que nós precisamos ser salvos. Talvez você está querendo fazer coisas em suas casas que você mesmo não está fazendo para você. Eu estive em uma palestra nessa semana mesmo, e um dos palestrantes falou assim: ninguém faz nada grande sozinho. Olha que algo interessante. O evangelho é grande, meu irmão? Grande não, imenso, né? O corpo, a igreja de Cristo é grande. Só que você acha que vai acontecer algo se eu e você não nos posicionarmos? O Senhor, Ele não precisaria contar comigo e com você, mas Ele decidiu, porque você é a criação dEle, e Ele te fez perfeito lá no Éden, mas através do pecado, nós fomos afastados, só que Ele nos deu uma segunda chance. Lá na cruz nós fomos perdoados, e tivemos a oportunidade de sermos enxertados no Senhor. O evangelho que não era para nós, agora é para nós. O evangelho que era só para aquele povo escolhido, o Senhor abriu os braços, deu a sua própria vida e falou assim: ei, você faz parte. Mas entenda algo: o fazer parte é você andar da maneira correta. O fazer parte é você deixar tudo, é você entregar. O fazer parte é você viver aquilo que o Senhor tem para você. E eu e você, nós não estamos vivendo isso. E nós colocamos desculpa em tudo. Nós olhamos para os irmãos, vemos os erros deles. Nós olhamos para o pastor, vemos o erro do pastor. Nós olhamos para a igreja, vemos o erro da igreja. Nós olhamos para os músicos e vemos os erros dos músicos. Mas nós nunca paramos para olhar para nós e vermos aquilo que nós estamos errando e estamos sendo afastados da presença de Deus. E se eu e você não se posicionar, nós vamos ver a cada dia mais o mal tomando conta da nossa sociedade. E se ele não chegou na sua família, se você não se posicionar, um dia ele vai chegar. Meu irmão, não sei se você viu, essa semana estourou uma febre aí do bebê reborn, né? Meu irmão, eu não consigo entender, porque primeiro começou assim: eu sou pai e mãe de Flor, nada contra quando tem Flor, viu sogra? Nada contra, tá? Sei que você tem muito, mas nada contra. Mas as pessoas estão tirando a ordem natural para colocar outras coisas. Aí passou a leva das flores. Ah não, agora eu sou pai e mãe de pet. Nada contra, meu irmão. A minha esposa tem cachorro e eu gosto muito, tá? Não tenho problema com isso não. Eu estou te falando da ordem natural das coisas. E agora entrou essa questão do bebê reborn, de uma boneca que as pessoas estão adotando como filho. E como já se não bastasse, a Natália me mostrou algo esses dias e falou assim: olha isso daqui. O que foi? Olha lá. A mãe de um bebê reborn está processando o outro bebê reborn, porque aquele bebê reborn estava no lugar dele. Fala assim: meu Deus do céu. Mas sabe o que é isso? Isso mostra o quanto a nossa sociedade e as pessoas estão doentes. E sabe por que elas estão doentes? Porque eu e você não se posicionou. E nós falamos assim: nossa, que absurdo, nossa, que coisa, que pelo amor de Deus. Mas se eu e você não abrir o olho, daqui a pouco somos nós. Nós conseguimos olhar para tudo e para todos, mas não conseguimos olhar para nós. As pessoas falam assim: nossa, não acredito que o cara traiu a esposa. Mas deixa eu falar com você, marido, não abre seu olho para você ver não, se você não é o próximo. As mulheres, as mães falam assim: não acredito que aquela mãe deixa aquele filho jogado. Mãe, não abre seu olho para você ver não, se você não vai ser a próxima a ser falada. O problema é que nós olhamos para tudo, nós olhamos para fora, mas nós não olhamos para nós mesmos. E quando nós fazemos isso, nós fazemos igual Eva. Nós provamos o fruto que é proibido, e isso nos dá prazer. E nós estamos dispostos a deixar tudo para viver os prazeres da vida. Sabe a dificuldade que você está enfrentando? Sabe aquela dor, aquilo que te faz chorar? Tem pessoas hoje, nesse exato momento, passando por coisas muito piores e glorificando o nome de Deus. Mas só que eu e você, na nossa fraqueza humana, nós paramos e falamos assim: não, só reclamamos. Não, Senhor, por quê? Por quê? E o Senhor não está te chamando para você fazer pergunta, o Senhor está te chamando para você responder as perguntas dele.
Tem muitas pessoas aí fora esperando que eu e você coloque o nosso pé no evangelho verdadeiro. Tem pessoas aí fora esperando que eu e você assuma a nossa responsabilidade. A igreja é feita de pessoas. A igreja não é isso daqui, não é a estrutura. A igreja não é um telão de LED, não é uma luz, não é um som, não é um teclado. A igreja é eu e você. E a igreja tem poderes que só ela tem. Você quer ver homens curados? Você quer ver mulheres curadas? A igreja tem que chegar. Você quer ver uma sociedade livre da violência? Deixa a igreja chegar. Você quer ver uma casa pura, uma casa sem violência, uma casa santa? Deixa a igreja chegar. Paulo ele não fala isso apenas para Timóteo. Paulo fala isso para mim e para você. Porque se você não entendeu, você é um pastor, você é uma pastora. Você não precisa de um título para viver algo em Deus. É hora de nós, como igreja, é hora da gente deixar tudo para trás e buscar algo novo no Senhor. E se você está vivendo um caminho sem destino, o Senhor está te falando, eu sou o GPS. E se você está perdido, o Senhor vai te colocar no caminho certo. E nós estamos querendo caminhar, correr, sem entender para onde nós estamos indo. Meu irmão, eu tenho uma dificuldade de dirigir sem GPS. Meu sogro brinca comigo e fala assim, já vim aqui nesse lugar 50 vezes, até hoje você não chegou. E eu falo com esse senhor certo, só precisando lá em BH, assim, ele fala assim, é só sair assim, é do número, qual o número? 650, do lado direito. Eu falo, não é possível que esse homem sabe isso tudo de cabeça. E ele fala assim, não, Israel, pelo amor de Deus, eu não consigo entender, a gente já veio aqui 200 vezes e você não grava. Mas esse é o retrato de nossas vidas. Nós queremos facilidade. Nós queremos tudo aquilo que faz a gente cortar caminho, que faz a gente encurtar os nossos caminhos. Porque é ruim mesmo a gente querer estudar, a gente querer saber onde estão as coisas, a gente querer gravar as coisas. Mas se tem algo que nos ajuda, por que não? Se a internet me ajuda, se a tecnologia me ajuda, por que não usar? Eu não tenho nada contra, eu uso bastante. Mas o que o Senhor está nos chamando é para que nós possamos seguir na direção correta. Só caminha sem direção quem quer. Olha para você ver a cidade de Sodoma e Gomorra. Ló chegou naquele local. E Ló levou junto com ele sua família. Mas Ló também tinha a presença do Senhor. Só que aquela cidade olhou para Ló e falou assim, não quero isso não. E de tanta maldade, de tanta crueldade, depois você lê na sua casa a história, o Senhor manda Ló embora. Só que o Senhor fala algo para Ló e fala algo para a esposa dele, fala assim, não olha para trás, vai embora, não leva nada, não olha para trás. Só que na hora que eles estão indo embora, o que faz a mulher de Ló? Olha para trás. E o que acontece com ela? Vira uma estátua de sal. Sabe qual que é o problema, meu querido? É que se hoje as pessoas virassem estátua de sal, ninguém viveria as coisas do passado. Mas a gente acha que isso não toma conta de nossos corações, né? Quando você vive olhando para trás, sabe o que está acontecendo no seu coração? Está endurecendo cada dia mais. E não é isso que o Senhor quer de nós. Mas nós estamos lá bonitinho. Todo domingo nós colocamos a roupa de ir para a igreja. Coloca a melhor calça, o melhor tênis, o melhor perfume. Toma banho. E a gente vai. Hoje eu vou lá na igreja, vou louvar. Tomara que o Bruno canta aquela canção que eu gosto. Só que acaba o culto, sabe o que a gente faz? Tira toda a nossa armadura. No outro dia, não mudou nada em nossas vidas. Sabe qual é o nosso problema? Que nós estamos vivendo um caminho sem perdão. Onde as pessoas não têm coragem de perdoar umas às outras. Nós vivemos em um caminho onde nós não temos a coragem de ter misericórdia com outras pessoas. Nós vivemos um caminho de egoísmo. Nós vivemos um caminho de perdição. Nós vivemos um caminho onde tudo e todos não está bom para nós. E Paulo ele nos fala, tenha coragem, seja fiel, sofra pelo Evangelho, fuja das falsos crentes, das falsas promessas, e permaneça na verdade de Cristo.
Meu irmão, às vezes parece algo difícil, mas é mais simples do que nós imaginamos. Em 1 João 4,8, se eu não me engano, diz que quem não ama não conhece ao Senhor. Mas que amor que é esse que nós vivemos? Um amor sem empatia. 1 João 4,8, aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Mas que amor é esse que nós vivemos, que não há perdão? Que amor que é esse que nós não conseguimos olhar para o rosto do outro irmão só porque ele tem alguma indiferença? Que amor é esse que nós vivemos, um amor de fofoca, de inveja? Isso não é a igreja de Cristo. Isso pode ser a minha igreja e a sua igreja. Mas hoje nós estamos sendo a cada dia mais atolados nas coisas que nós criamos. Você foi feito para seguir um caminho santo. E se você não entendeu isso, é hora de você se posicionar. E você sabe o que a igreja de Cristo faz? Pensa em Jesus, nos discípulos. Jesus ia passando, o que ia acontecendo com as pessoas? Iam se juntando, sabe por quê? Aquelas pessoas sabiam que nele estava a resposta delas. Só que como nós, como corpo, nós como seres humanos vamos passando, o que as pessoas vão fazendo? Se distanciando, porque olha para nós e fala assim: nossa, aquele cara lá não paga ninguém, aquela pessoa lá é mentirosa, aquela pessoa lá é fofoqueira. Então Paulo está nos advertindo e falando assim: ei, você é um ministro, então entenda que você tem algo a ser vivido. E se você tem algo a ser vivido, você precisa assumir, compartilhar e desfrutar daquilo que o Senhor nos deixou. Paulo ele fala muito claro que Timóteo precisava permanecer no caminho verdadeiro. Sabe por que ele fala isso, meu irmão? Porque naquela época já tinha pessoas distorcendo o Evangelho. E vamos olhar para os dias de hoje, tem pessoas distorcendo o Evangelho? Todos os dias, do nosso lado. Mas Paulo fala: Timóteo, Israel, Vanessa, Natália, o seu nome, permaneça no Evangelho verdadeiro. O Evangelho que te traz vida, que te traz paz, que te traz alegria e que te dá vida em abundância. Muitos de nós estamos procurando calendários para preencher, conferências para preencher, cantores para seguir, pastores para seguir, e não tem nada errado. Mas o problema é que nós estamos fazendo isso e deixando de buscar na fonte verdadeira. Se a gente não começar a beber água limpa, nós vamos ser contaminados. E muitos de nós estamos bebendo água contaminada porque a gente quer, porque nós desejamos beber esse tipo de água. Mas o Senhor fala: é hora da gente cavar o nosso poço e entender que a água já está correndo, porque Ele é o pão da vida, Ele é a água que nós precisamos. E você precisa entender que se você quer viver uma vida com Deus, é hora de você se posicionar. Coloque sobre seus pés, ministério de louvor, por favor. Nós precisamos entender, meu irmão, minha irmã, que o nosso caminho só terá a direção certa se a gente entregar tudo aos pés do Senhor. Mas é tudo mesmo, meu irmão. É seus medos, aquele pecado que você diz de ser de estimação. É tudo mesmo, sabe? Suas riquezas, seus bens, sua casa, sua família. Mas sabe por que nós, muitas das vezes, não entregamos nada? Porque o nosso pé está fincado aqui, ó. E o Senhor quer te levar mais alto, o Senhor quer que você voa. E nessa noite eu quero te convidar a isso. Quero te convidar a você deixar tudo. Sabe, eu não sei qual que é o estágio da sua vida que você tem vivido. Não sei os seus problemas, sua dificuldade. Mas olha, essa palavra fala em todos os corações. Ela fala para você que está caminhando há muito tempo. Ela fala para você que começou a caminhar agora. Ela fala para todos, fala desde a criança ao pastor. Sabe, e o Senhor está nos chamando a atenção para que a gente possa tomar uma decisão nele. É hora da gente parar de reclamar e a gente começar a colocar os nossos pés no Senhor. Meus irmãos, eu moro do lado de uma escola e eu fico tão triste quando os adolescentes estão saindo de lá.
Eu escuto palavrão que eu nunca ouvi na minha vida. Criança de 10, 11 anos. Esses dias eu estava saindo com o carro para buscar um lanche para a célula. E tinha um rapazinho, uma criança, falando assim. Falou com um amigo dele assim: você pegou ela? Aí eu assustei, olhei assim. Falei: não estou acreditando. Ele: não. Aí, você deu mole demais e falou um palavrão. Meu irmão, sabe o que é isso? O mal está dominando tudo. Sabe por que hoje as escolas não ensinam nada de bom? Não é por causa do governo, não, meu irmão. É porque a igreja não está lá dentro. Sabe por que existem ladrões no nosso bairro? Porque a igreja não chegou no coração dessas pessoas. Sabe por que o nosso bairro muitas das vezes é sujo? Porque eu e você não temos coragem de varrer a rua, de ir lá e mexer na pracinha. Porque nós falamos assim: não, isso é culpa do governo. E todos os dias nós estamos passando as nossas responsabilidades. Ei pai, ei mãe, deixa eu te falar uma coisa. Você quer ver seu filho abençoado quando crescer? Invista nele. Deixe as coisas de lado e invista nele. Se o seu trabalho te toma tempo, sai e invista no seu filho. Não estou falando que você tem que ficar desempregado. Não, estou falando para você olhar o que está te atrapalhando a ter uma convivência com seu filho. Se é a rede social que tem tomado o seu tempo, largue. Se são os seus amigos, largue. Não estou falando que você tem que ser escravo de igreja. Não estou falando que você tem que ser escravo de programações, não. Eu estou falando que você tem que dar a sua vida ao Senhor. Porque quando você fazer isso, Ele vai transformar tudo. E as suas dores vão se tornar em situações que o Senhor vai ver. E vai te fazer vencedor. Porque o poder está nele, não em você. Os seus sonhos estão em Deus e não em você. Você sabe por que Davi foi quem foi? Porque ele guardou o evangelho. Você sabe por que Daniel passou nas covas dos leões? Porque ele entendeu que não era nos braços dele, e sim na força do Senhor. Você sabe qual é a nossa diferença para as pessoas que estão com sucesso na fé? É só você olhar Ló e Abraão. Abraão deixou Ló escolher o direito que ele tinha, mas Abraão sabia que independente de onde ele fosse, ele seria abençoado, porque ele carregava a presença do Senhor. E você está deixando a presença do Senhor para viver algo bom, pelo menos o que você acha. Talvez a sua família não está aqui porque você não entendeu o que você deveria ter lutado para ela. Talvez sua esposa, seu marido, seus filhos não estão aqui porque você não tem lutado por eles. Talvez você se vê num caminho onde você tem uma direção e a sua família não. Volta, reconstrua. Você sabe quanto tempo Neemias saiu do palácio até chegar na cidade para ele reconstruir os muros? 5 meses. Mas sabe por que nós não olhamos e vemos só ele reconstruímos? Porque ele teve que dar os passos, ele teve que caminhar, ele teve que ir, ele teve que passar frio, fome, dor, medo. E eu e você não estamos dispostos a passar isso nesses dias. Nós queremos reconstruir, nós queremos alcançar, nós queremos chegar, mas nós não queremos trilhar o caminho verdadeiro, o caminho correto. O Senhor está nos chamando nessa noite, para que a gente possa entender e viver aquilo que Ele tem para nós. Essa igreja aqui podia ter mais 200 pessoas aqui, mas sabe por que não tem? Porque eu não me posicionei da maneira correta. Você sabe por que a minha família, grande maioria, não ainda é salvo, não está na igreja? Porque eu não me posicionei. Não é culpa de ninguém, é culpa minha. Sabe por que os meus vizinhos ainda não conhecem a Jesus? Porque em vez de eu falar de Jesus para ele, estou dentro da minha casa vendo série. Nós somos os Timóteos dessa geração, aquele que vai permanecer. Meu irmão, não sei quando Jesus volta, mas muitos de nós falamos assim, tomara que Jesus volta rápido para acabar com a dor desse mundo. Deixa de ser egoísta. Tem pessoas que precisam ouvir o evangelho da sua boca, mas você quer que Jesus volte para acabar com a sua dor? Deixa de ser egoísta. Jesus não vai voltar para você, Jesus vai voltar para todos. Se posicione. E quando Jesus voltar, você vai falar assim:
amém, glória a Deus, eu fiz o que deveria ser feito. Nós olhamos para Paulo e falamos assim: nossa, que homem corajoso, que homem de fé. Mas a Bíblia nos fala que nós podemos ir muito além. Sabe por que nós não fomos? Porque nós não nos responsabilizamos. A sua casa é sua responsabilidade. O seu pai, sua mãe, seu filho, seu esposo, sua marida, seu marido, seus sobrinhos, seus amigos, é sua responsabilidade. Para de consumir o que não presta. E nessa noite, meu irmão, o Senhor tem nos dado uma oportunidade. Os meninos vão cantar uma canção. E eu quero te pedir que você se desvazie de tudo. Permita que o Senhor toque o seu coração. Se arrependa, se quebrante. Vou repetir o que eu falei no início: você tem liberdade nesse local. Mas olha, não sai daqui da mesma forma que você entrou, com o mesmo entendimento. Não é sobre o que eu falei, meu querido, é sobre o que o Senhor falou em seu coração. Eu não tenho poder nenhum de transformar a sua vida e transformar a sua casa. Quem me dera. Mas o Senhor, sim, Ele pode transformar a sua geração. E nós estamos aqui porque o Senhor transformou a geração de Abraão. Meu querido, quando Abraão sobe naquele monte para sacrificar o seu filho, você acha que Abraão estava fazendo o quê? Você está achando que ele estava dando apenas o seu filho? Não, Abraão estava dando a vontade de ser pai. A questão não é o que nós entregamos, é o que nós guardamos. O Senhor não queria o filho de Abraão, mas o Senhor queria o coração de Abraão. E através daquela atitude, o Senhor cumpriu uma promessa, que através dele, nós seríamos filhos de Abraão. E multidões, multidões e multidões. E você tem um filho para entregar nessa noite. Você tem algo para entregar nessa noite, algo que você segura tanto tempo. Algo que você tem agarrado com as suas forças, que não tem permitido você romper, que não tem permitido você viver uma vida santa. E é hora de você entregar. Mas por outro lado nós temos Saul, que mesmo com uma ordem de Deus, de não pegar as coisas dos inimigos que ele derrotou, ele foi lá e pegou. Ele trouxe sobre sua casa uma maldição. Aqui ninguém vai te amaldiçoar, meu querido, mas entenda que quando você faz isso, você já está trazendo algo ruim para você. Porque se você não tem a presença de Deus, você está na escuridão. E um caminho sem direção é um caminho de perdição. Você vai andar, até um dia você morrer. Mas um caminho com direção é você andar da maneira correta, você viver da maneira correta. No dia que o Senhor te buscar, você deixar um legado construído no Evangelho. Então fique à vontade, mas se entregue ao Senhor nessa noite. Deixe tudo aqui neste local.
no todo controle. O teu amor está em mim. O teu amor está teu amor está o teu amor está pra você. Tudo em mim ganhar. E eu vou me saciar. Meus irmãos, ainda com os seus olhos fechados, nós queremos orar juntos. Mas eu quero te dar uma oportunidade de você assumir a coragem que há em você. Entenda que aquilo que você precisa, aquilo que você busca, já está sobre você, meu irmão. Basta você assumir isso em sua vida. E eu quero convidar aqui na frente, você que entende que está vivendo um caminho sem direção, você que de alguma forma está perdido, você que se sente em uma escuridão, como eu disse, um andarilho, alguém que não vai chegar a lugar nenhum. Quero te convidar aqui na frente para que a gente possa orar juntos, com os olhos fechados, meus irmãos, com os olhos fechados. Tem mais, meus irmãos. É hora de você tomar a decisão e tomar coragem na sua vida, meu irmão. Para de olhar os outros, olhe para si. Não vou fazer um apelo emocional. A oportunidade está aqui, meu querido. Nós só queremos orar com você. Se tiver mais alguém, fica à vontade. Amém. Amém. Senhor, nós oramos, Pai,
pelos seus filhos. Nós oramos, Pai, para que o Senhor possa renovar a nossa fé, ó Pai. Senhor, que o Senhor nos faça andar nos caminhos corretos, ó Pai. Nessa noite, ó Pai, eu vejo o Senhor restaurando ministérios aqui neste local, ó Pai. Que o Senhor, ó Pai, tome a nossa mente, tome o nosso coração. Eis aqui a sua igreja, Pai. Uma igreja viva, séria, uma igreja correta. Nós vamos colocar o nosso pé e assumir a nossa responsabilidade. Cure toda dor, cure todo medo, toda angústia, toda tristeza. Aqui nessa noite, ó Pai, nós pedimos que o Senhor repare, ó Pai, tudo que líderes mal intencionados fez na vida dos meus irmãos. Que o Senhor, ó Pai, traga de novo alegria, esperança. Que o Senhor restaure sonhos espirituais. Nós sabemos que se o Senhor fez uma promessa, o Senhor há de cumprir. Então restaure tudo o que há de ser restaurado. Que o Senhor restaure corações, que o Senhor restaure mentes, casamentos, relacionamentos. Nos dê uma coragem, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Aqui não está homens e mulheres, ó Pai, que deixam de assumir sua responsabilidade. Traga salvação. Nós não estamos aqui apontando ninguém, mas que o Senhor nos faça olhar para nós primeiros. Que o Senhor nos mostre os nossos erros. Que o Senhor quebrante o nosso coração, quebrante a nossa mente. Nós declaramos, dizemos que nós somos do Senhor, nós somos seus, e como servos, nós estamos aqui para cumprir aquilo que o Senhor tem para nós. Nós te louvamos, Senhor, em nome de Jesus. Você pode declarar isso com toda aleluias, aleluias.